Estudo bíblico, 1 Coríntios 7, versos 1 a 40, questões sobre casamento. Tendo discutido as coisas que vieram ao seu conhecimento, capítulo 1, verso 11 e 5, verso 1, o apóstolo volta-se agora para assuntos que surgiram na correspondência. No capítulo 7, Paulo começou a respondê-las. Os problemas relacionados com o casamento são os primeiros a serem examinados. O prólogo, capítulo 7, versos 1 a 7. O apóstolo apresenta o princípio geral de que, enquanto o celibato é uma questão de preferência pessoal, versos 6 e 7, o casamento, no entanto, é uma obrigação para aqueles que não têm o dom da continência, versos 1 e 2, fornecendo o verdadeiro casamento a devida provisão para a satisfação sexual de cada parceiro, versos 3 a 5. O verdadeiro casamento é uma sociedade, uma união de duas pessoas que se tornam uma só, capítulo 6, verso 16, envolvendo obrigações mútuas e direitos conjugais. Esse texto revela um ponto de vista muito à frente do seu tempo, dando uma percepção sadia quanto à sexualidade da mulher e o entendimento da reciprocidade que deve existir entre o casal quanto ao relacionamento íntimo do casamento. Paulo indica que abster-se do sexo na relação conjugal é privar ambos de algo necessário. Essa abstenção, se ocorrer, não deve ser unilateral, mas consentida por ambos. A abstenção temporária de sexo, algo semelhante a um jejum, pode ser viável em períodos intensos de oração. Paulo afirma que todos os dons provêm de Deus e são concedidos de acordo com seus propósitos, e os planos de Deus incluem tanto o casamento quanto a condição de solteiro. Jesus faz referência a essa situação em Mateus 19, versos 10 a 12. Os problemas concernentes ao casamento, capítulo 7, versos 8 a 38. Versos 8 e 9. Paulo dirigiu-se primeiro àqueles que eram solteiros e viúvos quando ele escreveu, mas que já tinham experiência sexual. Há certas vantagens para o trabalho no reino de Deus quando um crente permanece solteiro. E assim também Paulo pôde desejar pessoalmente que todo crente dedicasse sua vida exclusivamente para o avanço do Evangelho. Porém, Paulo reconheceu que permanecer solteiro poderia levar alguns a caírem no pecado sexual. Então é melhor se casar do que viver abrasado. Aos casados, Paulo ordenou, não ele, mas o Senhor, que continuassem casados e que satisfizessem os desejos naturais de seu cônjuge. Ele aconselhou aos que fossem casados com não cristãos que não procurassem a separação, mas que permanecessem casados se o par incrédulo o consentisse, pois o cônjuge seria santificado. Mas, se houvesse o desejo de separação, ela não seria proibida, versos 10 a 16. Os versos 10 e 11 deixam claro que não é da vontade de Deus que uma pessoa separada, divorciada, venha a se casar novamente. Visto que um casal assume um compromisso mútuo, fazendo uma aliança um com o outro, de permanecerem juntos até que a morte os separe, Paulo esclarece que só há duas opções para o cônjuge que se separa, ou se reconciliar ou permanecer sozinho. Em Mateus 19, versos 8 e 9, Jesus nos fala sobre esse assunto e ensina que o divórcio só é permitido mediante o adultério, e mesmo assim por causa da dureza dos corações, porque a vontade de Deus é sempre a da reconciliação, já que ele abomina o repúdio. Malaquias 2, verso 16. O fato de ser um cristão não muda a profissão da pessoa, sua raça, nem seu estado civil. Normalmente, quando alguém é chamado, continua no estado em que está. Há exceções claras, certamente. Por exemplo, se a ocupação da pessoa ou o casamento é pecaminoso, é preciso haver mudança. Aqueles que vivem em poligamia, homossexualidade ou adultério, para citar algumas exceções, têm que separar-se do seu parceiro para servir ao Senhor. Mas se o relacionamento não for pecaminoso, o mesmo pode ser mantido quando a pessoa se converte.
o verso 23 nos ensina que se os cristãos compreendessem de fato a quem pertencem, perceberiam que nem mesmo a escravidão pode causar danos à posição privilegiada que têm em Cristo. De modo inverso, até mesmo o maioral dos homens é apenas um servo humilde diante de Cristo, com seu resplendor e com sua beleza da sua santidade. Portanto, o cristão não deve tornar-se escravo de homens. Ainda que Paulo advertisse as viúvas e as solteiras de que a perseguição iminente poderia complicar suas vidas, caso se casassem, ele enfaticamente afirmou que o casamento não era errado para aqueles que o desejassem muito. Versos 29 a 31. A vida cristã deve ser vivida na percepção de que não há tempo para desperdiçar. Romanos 13, versos 11 e 12. E casando-se, ou permanecendo solteiro, o crente é propriedade do Senhor Jesus, que o comprou por um alto preço. Portanto, deve ser dirigido por seu Santo Espírito em todas as situações e deve servir a Deus em qualquer condição.